As pessoas sofrem com isso e sofrem bastante com isso e nem sabem, né, que são paranoias ou acham que paranoias é coisa de gente louca, de gente que já perdeu a cabeça, mas na verdade todos nós temos algumas paranoias. O que são as paranoias? Sabe quando você faz teoria das coisas, né? Alguém faz alguma coisa e você pensa, ela fez isso por causa disso, 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 e ela quer me ferir ou quer fazer alguma coisa nesse sentido. Aí é as paranoias, né? Você conseguir pensar as coisas sem realmente ter certeza sobre elas e só que o que acontece? Sua mente vai agindo como se fosse isso mesmo, então você pode ter uma paranoia aí de que vai acontecer alguma coisa, você não tem prova nenhuma disso e o que acontece? Você vai tendo reações de medo, né? O cérebro associa como se aquilo fosse de verdade, né? Exatamente como quando a gente vê um filme de terror, a gente não se assusta, a gente não fica tenso, com medo, porque o cérebro associa como se aquilo estivesse acontecendo de fato. E as paranoias são exatamente a mesma coisa. A gente começa a pensar, a viajar, a pensar nas coisas, né? Normalmente começa com alguns pensamentos. E se, né? Ou alguma certeza que aquela pessoa está me olhando assim porque ela vai me assaltar. Algumas paranoias podem ser úteis, que pode evitar acontecimentos, mas nem sempre elas acontecem de fato. Eu vejo muitas situações, né? Até eu contei um caso na revista que eu fui convidado a participar. Quem não viu tá lá no site, tá gratuita, a edição online dela. E eu conto de uma pessoa que ela tinha uma insegurança enorme com relação ao seu relacionamento amoroso. Ela achava que ia ser traída novamente, porque ela foi traída pelo seu primeiro, segundo namorado. E então ela tinha essa crença nela de que ela ia ser traída. E um dia o namorado dela se atrasou e não respondeu as mensagens, né? E demorava para chegar, não respondia mensagens e ela já foi pensando, deve estar com outra, e não só com outra, deve estar com aquela fulana lá no serviço dele que um dia mandou mensagem para ele e eles deve estar apaixonado, eu sou um lixo, ele deve me odiar, por que ele está fazendo isso? Será que é porque o meu corpo não é tão mais bonito? Né? Por que será que ele está fazendo isso? Ele está me traindo, ele deve estar no motel onde ele está, esse desgraçado, e já começou a crescer uma raiva. Quando ele chegou em casa, abriu a porta, ela já começou a gritar com ele, a brigar com ele, e ele assustado, sem saber, sem entender o que estava acontecendo. Resultado, ele tinha sido assaltado, pegaram o celular dele, então ele não conseguiu avisar, ele chegou mais atrasado e ele não estava traindo ninguém, mas, né, a moça ela já ficou irritada, com medo, já chorou, aconteceu um mundo de coisas só dela pensar que foi traída. Na verdade ela acreditava nisso, né? Então ela foi sentindo como se aquilo tivesse realmente acontecido, mas não aconteceu. Das soluções para lidar com as paranoias, né, que é algo que prejudica bastante, principalmente seus relacionamentos, é pensar, né? Quantas vezes você não tem a mesma paranoia e quantas vezes realmente aconteceu? Né? Quais são as provas de que realmente é isso? É questionar de fato, porque isso é algo muito importante e eu sempre dou essas dicas porque é algo simples de se fazer. Né? Algo que você consegue fazer aí sem a minha ajuda, né? Ou a ajuda de qualquer outro profissional. Que é questionar essas paranoias, né? Ver por quê, quais os motivos, se tem chances disso acontecer realmente, né? Quais os fatos. E daquela outra vez que você pensou, né, que estava sendo traído, ou que estava acontecendo alguma coisa, ou que ia acontecer alguma coisa, aconteceu mesmo? Não?
então é sinal de que não é porque eu acredito em algo que isso realmente vai acontecer, né? Então é se questionar. E com isso você consegue aí acalmar suas paranoias e trabalhar com elas, né? Isso não é sinal que você esteja louco, né? Às vezes a gente precisa conversar com a gente mesmo, mas é algo que acomete muitas pessoas, principalmente as mais ansiosas, mas é algo que tem como mudar, né? E a paranoia é algo que aumenta muito a ansiedade, né? O desconforto físico, né? Porque vai criando mais medo, mais ansiedade e você vai se sentindo mais, até pode entrar em crise, né? Por conta dessas paranoias. Nem sempre é algo fácil de identificar, mas sempre identificar quais são as suas paranoias e como elas alimentam sua ansiedade, como você alimenta essas paranoias e como isso alimenta sua ansiedade e saber o que fazer com isso. Se você gostou do vídeo, achou ele interessante, lembrou de alguém que passe por situações parecidas, então me ajude a ajudar e passe esse vídeo para mais pessoas. Isso me ajuda bastante e também pode ajudar outras pessoas, né? Se você gostou, dá aquele like e até mais.